ITCMD e ITBI causa-mortes. Quando você deve pagar cada um e como descobrir qual você deve pagar. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre essa divisão e sobre também, né, obviamente, o ITBI causa-mortes, que é algo que causa estranheza em muita gente, né? O pessoal que não é exatamente do direito tributário, muitas vezes ouve ITBI causa-mortes e fica achando que é algum engano, né? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você pode ver também conteúdos que comparam ITCMD e ITBI, mas esse ITBI no formato da Constituição de 88. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse vídeo aqui, eu estou trazendo para você dois impostos que vão incidir. Olha, presta bem atenção nisso aqui, tá? Porque você pode se enrolar com essa informação comparando com outros conteúdos. Vamos falar de impostos que incidem na transmissão ocasionada pela morte. Estaremos falando de transmissão ocasionada pela morte aqui, certo? Claro, Jonatas, o ITCMD incide sobre doação. Eu sei que incide sobre doação, mas hoje estaremos falando em óbitos que podem, nos quais nessa transferência pode incidir o ITCMD ou o ITBI causa-mortes, tá? É dessa comparação que a gente está falando, tá? E a primeira coisa que você precisa entender sobre esse ITBI causa-mortes, tá? Eu chamo de ITBI causa-mortes para a gente poder diferenciar do ITBI que existe hoje, tá? Esse ITBI é um imposto que veio, né, com a vigência da Constituição anterior, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender na verdade, já a segunda, né? Que teremos aqui uma diferença de vigência, tá? Então, vamos raciocinar com a Constituição. Você olha para a Constituição Federal, ela veio em 1988, tá? E alguns colegas já vão estar se questionando o seguinte: ué, Jonatas, mas no meu estado, depois ali de 1988 até 90 e tanto, também o ITBI causa-mortes. Como é que você me explica isso se a Constituição de 88 já trazia o ITCMD e esse tal de ITBI causa-mortes está na Constituição anterior, certo? No artigo 34 do ato das disposições constitucionais transitórias, quando você abre lá artigo 34, você vai ver que ele se refere ao nosso sistema tributário. E o que vai acontecer? Esse sistema tributário vigente na Constituição anterior, ele continua, digamos assim, vigente durante a próxima Constituição, enquanto as novas competências não forem exercidas, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Perdão, a gente vai ter um limiar por estado, que vai ser basicamente o seguinte: presta atenção nesse limiar, que é o limiar que pode definir a lei que você vai usar aí no seu inventário, tá? Para fazer o pagamento do imposto. Você vai ter que responder a seguinte questão: no meu estado, quando houve a vigência da primeira, isso aqui é importante, no meu estado, quando houve a vigência da primeira lei de ITCMD. Por que eu estou falando de primeira lei de ITCMD? O ITCMD ainda é um imposto que vem sofrendo alterações, né? Então, você pode, de repente, fazer a busca de uma lei aí e pegar a lei mais recente. Cuidado com isso, tá? E você vai estar se pautando numa lei que não, digamos assim, informou o óbito do seu cliente, caso ele tenha acontecido numa lei de ITCMD anterior, tá? Então, a pergunta a ser respondida é essa. Repetindo: quando aconteceu a vigência da primeira lei de ITCMD do meu estado? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que essa primeira lei de ITCMD entrou em vigência aí no ano de 2000. Entrou em vigência no ano de 2000. Então, para óbitos até 99, a gente vai ter a incidência do ITBI, certo? O que eu estou chamando aqui de ITBI causa-mortes. Você vai ter que achar essa lei e vai proceder, digamos assim, a incidência tributária, né? A informação dessa obrigação tributária com base nessa lei anterior, tá? Dali para frente, no nosso exemplo aqui eu estou falando de 2000, dali para frente a gente vai estar falando do ITCMD. Isso aqui entrega uma regra importante para a gente no direito tributário, tá, pessoal? Que regra é essa? O fato gerador, ele será informado, ele será analisado conforme a lei à época. E isso aqui passa muito longe de ser importante só para essa comparação que a gente está fazendo aqui de ITCMD e ITBI causa-mortes.
esse exemplo que eu acabei de dar, por exemplo, de sucessivas legislações de TCMD, ou não vamos colocar sucessivas legislações, vamos colocar alterações na legislação. O que vai acontecer? Você vai ter que olhar para a configuração legal que tinha naquele momento que aconteceu, para saber quais eram os dispositivos vigentes e assim proceder à declaração em pagamento do imposto aí, ainda que a gente esteja falando de TCMD, certo? Muito importante isso aqui, tá? Saber correlacionar o óbito com a lei vigente naquele momento. Não é só saber o nome do imposto, é saber que a lei naquele momento específico do óbito podia ter uma configuração que meses depois ela não tinha, que semanas depois ela não tinha, tá? Não terminamos ainda, tá? Já estamos aqui dentro do conteúdo, ainda tenho mais algumas dicas para dar para você, mas se você está conseguindo, eu estou conseguindo te ajudar até aqui, você está conseguindo evoluir nesse assunto, aperta o joinha aqui, é bastante importante para a gente. Aperta no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente traz novos conteúdos aqui sobre inventário, sobre TCMD, um ou outro conteúdo sobre divórcio também, para você conseguir se localizar nessa parte tão específica do nosso direito, tá? Então, indo já para o final do nosso vídeo, essas alterações, elas podem, por exemplo, trazer hipóteses de isenção diferentes, elas podem acabar com hipóteses de isenção, elas podem mudar alíquotas, elas podem mudar critérios de valoração, certo? Então, esse cuidado é absolutamente importante, você olhar para a lei, e aqui no nosso canal a gente fala sobre vários aspectos, né, da incidência tributária, olhar para a lei não só, é aquela lei ali, tá, e a partir daí? O que você vai fazer? Certo? O seu cliente provavelmente pediu uma estimativa do quanto ele vai gastar com impostos. Você vai descobrir isso também passando pela base de cálculo. Como é que você vai valorar? Você vai pagar em cima do valor venal? Você vai pagar em cima do valor de mercado? É o valor de mercado agora? É o valor de mercado lá quando aconteceu o óbito? Então, todas essas questões vão ser encontradas nessa legislação com respectivas alterações. Uma última dica sobre isso também é o seguinte: você tem que tomar cuidado com o caso de estados em que você tem isenções, por exemplo. Isso acontece muito com isenção em legislações diferentes. Então você tem o regulamento do ITCMD ou uma lei de instituição do ITCMD em uma lei, em um decreto específicos aqui, e aí você vem com uma lei e traz numa lei específica uma isenção tal. Cuidado com isso, tá? Localize aí no seu estado portais de legislação. Muitas vezes vocês ficam perdidas. Nossa, onde é que eu acho? Onde isso? Onde aquilo? Não sei para onde ir. Procure o campo aí a parte de legislação tributária do seu estado. Vê lá, geralmente tem lá um botão para você clicar em TCMD. Cultura, o que tem, vê seção de perguntas frequentes, se informe, utilize os canais oficiais que muitas vezes tem informações interessantes lá. Não esqueça do seguinte: nós, servidores que estamos do lado de cá, a gente quer que vocês acertem tudo. Eu sempre coloco isso. Então, vale a pena você dar uma olhada nessas questões frequentes, porque muitas vezes as perguntas mais frequentes que chegam até nós já estão respondidas lá. Então, muito provavelmente a sua informação está lá. Se você precisa saber mais sobre essa parte de legislação tributária, tem um vídeo importantíssimo, eu vou deixar ele aqui, ele vai aparecer aqui em algum momento, em que eu falo sobre um dos erros mais frequentes nessa parte de declaração do imposto, tá? E eu aconselho fortemente que você veja, tá? Se você teve alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa escrito aqui para mim. E uma outra coisa, não esquece de me acompanhar lá no Instagram, jonatas.albino_ no final. Lá eu falo diariamente sobre TCMD, sobre inventário, sobre assuntos correlatos a essa área, que é bastante específica, né? Tem muita informação incorreta por aí, e a gente está ajudando aí os colegas a se localizarem melhor, tá? Então é isso, muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa aqui o joinha pra gente, se inscreve no canal e até a próxima.